Pois é, falamos em Câmara dos Deputados e a Câmara decidiu dar início a uma cobrança. Ela está cobrando o que aconteceu com aqueles kits de testes para Covid, porque há uma avaliação, de resto óbvia, né? Que não faz nenhum sentido a possibilidade, aí até dúvida, se são 6 milhões e 800 ou se são 7 milhões e 100 mil exames que estão encalhados em um armazém do Ministério e que não foram enviados ao SUS, às secretarias estaduais e municipais e tal. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo no fim de semana. Segundo a reportagem do Estadão, os exames são do tipo RT-PCR, que são os mais precisos, e dizem se o paciente está, naquele momento, não é se teve contato em algum momento, se ele está ou não infectado, se ele está com a Covid. Estes testes, esses tipos de exame RT-PCR, e repito, a possibilidade de 6 milhões e 800 mil ou até de 7 milhões e 100 mil estarem no armazém, estão estocados em um galpão em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Sabe quanto foi pago por esse lote aí? 290 milhões de reais, segundo a mesma reportagem do Estadão. Então, quase 300 milhões de reais foram gastos na compra desses testes, desses kits, e eles estão lá parados. Bom, mas qual o problema? O problema é que tem data de validade. Muitos vencem em dezembro, agora, mês que vem. Outros em janeiro. E nesta semana, a comissão criada pela Câmara para acompanhar informações sobre a Covid está cobrando providências a respeito desse estoque. O deputado federal Luizinho, do PP do Rio, ele preside essa comissão aí, disse que convidou para depois de amanhã, quarta-feira, o Arnaldo Medeiros, que é secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, e também convidou representantes do DELOG, o Departamento de Normas e Sistemas de Logística, para cobrar explicações. Por que esse troço está parado em Guarulhos? Notemos que isso aqui representa mais do que o Brasil já testou. A gente falava há pouco com a Gabriele, com a Sônia, com o Ronald, sobre jogadores, né? Com Covid, são vários. Juntando Série A, Série B, você tem dezenas. Mas por que tem havido esse noticiário, né? Por que todo dia a gente está lendo, ouvindo, olha, time tal com 15, time tal com 19, time tal com 23? Porque eles testam toda semana. Se testássemos em massa no Brasil, não estaríamos falando em 6 milhões de infectados, de pessoas que infectaram, a maioria absoluta, graças a Deus, se livrou. O número é muito maior. E eu acho que cada um de nós aqui conhece gente que teve, não é que talvez tenha tido, parece que era, teve, inclusive os médicos dizendo, não, isso aí é Covid, você tem todos os sintomas. Mas foi naquela época em que Mandetta, o homem do mantra, foco, ciência, ciência, foco, falou para as pessoas, não, evite hospital, só se tiver com uma falta de ar crônica, não é? E muita gente teve e não foi testado. O número de infectados é muito maior. Só que o Brasil realizou menos testes do que esse lote que está lá encalhado. Então é o seguinte, ele disse que não pode ter um erro de planejamento tão grande, disse o Luizinho. Os casos estão aumentando, não é uma equação simples. Mas queremos ouvir dos responsáveis o que está acontecendo para que possamos entender como os testes não foram distribuídos. O estoque que pode ser inutilizado é maior do que os 5 milhões de testes PCR, que é considerado o padrão ouro para detectar o vírus, já realizados pelo SUS na pandemia. O Ministério da Saúde responde o quê? Que já pediu estudos de estabilidade ao fabricante do teste para, na sequência, solicitar à Anvisa a prorrogação da validade do produto.
Porque, repito, uma parte vence em dezembro, uma parte vence em janeiro. Então o Ministério da Saúde está vendo com o fabricante do teste a possibilidade dele permitir que haja oficialmente a aceitação de uma validade maior. Isso, claro, tem de passar pela Anvisa, né? Havendo estudos do fabricante indicando, não, pode estender para março, ou para fevereiro e março, ou para março e abril, aí tem de passar pela Anvisa, para ver se ela concorda com a prorrogação da validade do produto. O RT-PCR é um dos exames mais eficazes para diagnosticar a Covid. É aquela coleta, inclusive quem fez o teste disse que é muito, muito incômodo, né? Que é aquele cotonete aplicado na região nasal e também na região faríngea, né? Região da garganta, logo atrás do nariz e da boca. Na rede privada, os caras cobram aí entre 290 e 400 paus. Ou seja, muita gente não pode fazer o teste, que é o melhor, e que diz se está naquele momento. Não é que teve contato, você está com a Covid. Esse é o grande teste. Só que na rede privada é caro, 290 a 400 reais. Muita gente não pode fazer. Ainda tem de ter pedido médico, hein? Ainda tem de ir lá no médico, conseguir um pedido para fazer o teste. E as evidências de falhas de planejamento e logística no setor ocorrem num período de aumento de casos, não é? O Ministério chegou a lançar 2 vezes o programa Diagnosticar para Cuidar, que previa, atenção, 24 milhões e 200 mil exames no SUS até dezembro. Até agora, só 20% deste número. Só. Então estamos aí perto de 5 milhões, quando a previsão era de que fossem feitos 24 milhões e 200 mil exames. A pasta prometeu também insumos para entregar kits completos, mas os negócios foram travados porque o Tribunal de Contas da União ainda está analisando se houve irregularidade. Aliás, TCU, vamos ver logo isso, né? Não deve ser tão difícil ver se teve irregularidade ou não. Mas esse negócio de uma vez por semana, sessão uma vez por semana, aí tem um feriado na quinta-feira, aquela semana ninguém trabalha. É uma pandemia, pô. É igual a Câmara, esse projeto aí que tá desde maio parado. É tudo urgente. Não dá pra ficar empurrando com a barriga como fazem normalmente. Vamos trabalhar, pô. E mais, sem todos os equipamentos necessários para a testagem, estados e municípios afirmam que nem sequer dão conta das unidades que já receberam. Então também não adianta falar, então toma aqui, toma aí, vamos usar que vence logo. Porque eles não têm o equipamento necessário para testagem. O Ministério informou no domingo que enviou 9 milhões 310 mil reações RT-PCR. Só que não basta este produto. Outros insumos foram entregues em quantidade inferior. Por exemplo, não dá para fazer o teste sem o cotonete, sem o tubo para coleta do material. Parece coisa simples, né? Porque não é qualquer cotonete. Você não vai lá e compra aquele cotonetinho que vende na farmácia. É um cotonete próprio, né? E os tubos para a coleta do material. E, obviamente, não são reutilizáveis, né? Fez, acabou, não usa mais. Só faltava. Agora, em nota divulgada no domingo, o Ministério diz que a entrega ela depende da demanda de estados e municípios. E afirmou que não mediu esforços para a compra de kits de testagem e investimentos em laboratórios. Perfeito. É ótimo que não se meça esforços para a compra de kits de testagem. Isso é muito importante, isso pode evitar mortes. Agora, não adianta só comprar e deixar lá em Guarulhos, né? É preciso que isso chegue, mas chegue o kit completo. Cotonete, tubo para coleta, etc. O Bolsonaro falou a respeito e disse que os estados e municípios é que têm de responder o que está acontecendo. Ele diz que todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve dizer por quê. Ele até falou isso é um apoiador, né? Aqueles que questionam ali quando o presidente está passando. E os dados sobre o prazo de validade dos testes estão registrados em documentos internos do próprio Ministério da Saúde.
E já que a Câmara quer ouvir o responsável desse setor no Ministério, o pessoal do setor de logística e armazenamento, deve também ouvir os governadores e talvez ouvir representantes dos municípios, né? Se de fato eles estão engolindo mosca, não estão pedindo e por que não estão pedindo? Ou estão pedindo e não estão recebendo? É isso que tem de ser esclarecido. O material está lá em Guarulhos, vai vencer em dezembro ou janeiro. Talvez haja a possibilidade técnica, se o fabricante disser que sim e se a Anvisa concordar, a possibilidade técnica de dar um prazo de validade maior, estender o prazo de validade. Vamos ver se tecnicamente é possível, se o material continua com a mesma qualidade. Porque isso é muito sério, você não pode colocar ali meia boca. Não pode colocar a qualidade do teste em dúvida, por causa da prorrogação da validade. O Ministério está dizendo o seguinte, o Bolsonaro também. Bom, os prefeitos e governadores têm de explicar. Então eu acho que a Câmara dos Deputados deve ouvir todo mundo. Vocês pediram? Pedimos e não entregaram. Ou então, não, a gente não pediu, porque também não adianta pedir e só vem o teste, mas não vem o material. Isso tem de ser esclarecido, são 300 milhões de reais gastos. E o mais sério, não realizar testes significa correr um risco maior de infecções sérias. Porque com o teste você vai mapear a própria pessoa, o médico que atende. Escuta, com quem você teve contato, fala para esse pessoal testar também. Você faz uma rede de checagem e pode evitar problemas mais sérios, pode até evitar mortes, não é, Ronald e Sônia? E tem uma situação, só fazendo um paralelo com a história do teste para Covid. Se você colocar no Google aí qualquer coisa relacionada com vencimento de produtos que tenha relação com o poder público, né? Principalmente se tem a relação. Coloca aí, escreve no Google merenda vencida. Boa. Coloca isso. Aí você vai ver quantos casos de merenda vencida, casos de quilos e quilos de arroz, Exato. quilos e quilos de feijão, quilos e quilos de macarrão e por aí vai. O Zaidan falou um negócio no começo a respeito de refeições, né? Quem faz uma, quem faz duas. No caso da merenda, tem uma quantidade gigantesca de crianças que faz apenas uma e é essa, é a da merenda, a única refeição por dia. E, aliás, a pandemia fez com que algumas não tivessem nenhuma. E se não fosse o auxílio, talvez não tivesse nada para comer nem em casa. Então, se a gente juntar, daí você vai falar da merenda, a gente vai falar de remédio vencido, não vou nem falar do remédio vencido, tem uma boa para te contar. Então conta, o pessoal, com essa história da máscara, é até uma notícia boa, entre aspas. Os remédios para gripe, eles não estão vendendo muito. Porque aí teve uma rede de farmácias que 40 mil reais em remédios vencidos tiveram que ser descartados. Mas para você ver, né? Isso aí a gente tá falando de remédio vencido porque é uma coisa boa. Agora você calcula quando é uma coisa ruim. Não, e em farmácia, o normal, Zaidan e Sônia, remédios muito mais caros e muito mais específicos. Exato. São os que vencem. São os que vencem. Não vence dipirona, paracetamol, essas coisas, ou antibióticos mais de uso, anti-inflamatórios mais de uso como isso daí não você vencem. Compra cartelinha de 2. Isso, porque isso daí vende mesmo, né? E já é fabricado. Mas remédios mais caros tal, esses vencem. E, aliás, tem um controle muito rígido em cima de remédios na fiscalização de farmácia. Que tem que ter, mas você vê que não tem mas aproveitamento. Problema, na farmácia eu entendo que isso, o cara compra e pode não ter feito o planejamento ideal. Mas o poder público não pode falhar nesse tipo de planejamento. Eles não têm essa desculpa. Porque o dinheiro é da pessoa que ele está gastando. Exato. Se o preço do reagente é XPTO, não interessa. A gente paga muito imposto para que eles paguem esse reagente. E por que, se a gente fizer conta, já que vocês são bons de matemática, eu infelizmente não tenho esse dom, quanto mais, se testar mais a população, não precisava gastar tanto com as pessoas que estão morrendo e doentes, e em leitos, inclusive.